Oi, gente! Ó, hoje eu vim falar, já falei um pouco dos traços de caráter, mas claro que tem ainda muita coisa para a gente conversar, mas eu vou estar colocando isso para você, né, com mais organização. Agora eu tô dando só alguns toques para vocês. Mas hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito, né, dos traços de caráter, né? Mas assim, para você olhar para você e observar o que está ressaltando mais em você, é o seu adulto ou a sua criança? O que está, como você está agindo no seu dia a dia? É importante a gente dar uma olhadinha para a gente saber como a gente está. Porque a gente carrega os 5 traços de caráter. Não adianta você falar que você tem um só, porque ninguém tem um só. Tem destaque. 1 ou 2, às vezes até 3 traços destacam na gente. É difícil você estar numa ordem, sabe, todo bonitinho, mas também, né, não é impossível. Mas os traços de caráter, eles mostram muita coisa pra gente poder entender quem nós somos e como a gente funciona. E a gente leva assim muitas coisas, vamos dizer, do agradar o outro. Então, eu quero que você observe para vocês aí do outro lado. Você está agradando muito o outro, ou você está resolvendo todas as questões, ou você anda bravo, ou você anda questionando algumas coisas que você não dá conta que o outro é melhor do que você, ou você se isola dentro de casa e fala, nem vou sair. Nem vou sair, hoje eu vou ficar aqui, não quero ver ninguém, preciso ficar na minha quietude. Como você está? O tempo inteiro a gente carrega os 5 traços. Só para você poder entender um pouquinho, uma vírgula, né, dos 5 traços, vamos supor que eu estou montando uma aula, tá? Eu estou montando a aula aqui, tá? Estou aqui escrevendo. Para eu montar uma aula, eu vou precisar buscar o meu esquizoide. Lembra? O esquizoide é o primeiro traço, onde dá na gestação. Eu vou precisar da inteligência, da quietude do meu esquizoide para eu escrever a minha aula, para eu planejar a minha aula. Montei a minha aula, eu vou dar a minha aula. Eu vou precisar do meu oral, porque o meu esquizoide não vai lá na frente dar aula. Eu vou precisar do meu oral para ir lá na frente, na sala de aula e aplicar aquilo que eu escrevi. Mas para eu escrever, tá? O que eu vou precisar? Eu vou precisar do meu psicopata também. Porque o meu psicopata, ele vai me trazer inspiração. Ele vai me trazer estratégia. Como eu vou aplicar isso lá na frente? Qual é a estratégia, né, que eu vou usar? Qual é a dinâmica que eu vou usar para aplicar na sala de aula o que eu escrevi, aquela matéria? Como eu vou fazer? Você entende? Mas eu vou precisar buscar também quem? O meu masoca. O masoquista não é aquela pessoa organizada? É pra ser, tá? O masoca é aquela pessoa que vai trabalhar com planilha. Eu vou trabalhar um tema, não escolhi um tema para estar lá com os meus alunos. Então, o meu masoca, o que ele vai fazer? Vamos montar aqui uma planilha que é para você não entrar nas aulas dos outros professores e você saber o que você vai dar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Meu masoca vai trabalhar com essa organização. E onde entra o meu rígido? Na finalização. Quando eu finalizo tudo aquilo, aquela observação, eu conquistei o meu objetivo. Os alunos entenderam o que eu coloquei. Que coisa boa. Aí vem a finalização, a alegria. Vamos dizer assim, até coloquei aqui, né? É realmente a finalização, a realização, a satisfação da realização. Então, o tempo inteiro a gente usa sim os nossos 5 traços de caráter, tá? Por isso a importância da gente nos autoconhecer, tá? Você não precisa conhecer inteiro, mas saber como eu funciono, como eu estou hoje. Sabe, aquelas questões que às vezes as coisas não andam,
não deslancham. Porque talvez eu não me conheça, eu estou preso em algum traço de caráter lá atrás e aí me emperra aqui. Eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo ver a vida de uma outra forma. Então, a importância de eu me conhecer, de eu saber como eu funciono e eu buscar os meus traços de caráter para o meu dia a dia, para saber, ó, hoje eu preciso enfrentar algumas coisas com mais dificuldade, eu vou precisar do meu psicopata. Ele vai precisar estar à frente, porque eu vou precisar falar algumas coisas, encontrar algumas estratégias, e é o meu psicopata que vai estar à frente. Não, é a minha oralidade, tá? Eu vou buscar o meu oral. Então, a gente precisa saber em que momento eu vou estar usando os meus traços de caráter. E assim, é importante a gente conhecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar de sapato. Você abre a sua sapateira e pega aquele sapato que machuca o seu pé? Sabe aquele casamento que você precisa ir, você tem que estar, né? E você tem que estar bem arrumado e você fala, esse sapato machuca meu pé. Mas você coloca aquele sapato e você vai para o casamento. Mas você não fica você mesma. Você não vê a hora de voltar, de arrancar aquele sapato, de se ver livre daquela dor, porque você não consegue nem conversar direito, porque tem algo te machucando. Assim são os traços de caráter. Eles machucam muito a gente e às vezes a gente nem percebe aonde é que está me machucando. Então, por isso a importância da gente escolher um sapato, porque o sapato que carrega todo esse corpo delicado aqui, o sapato precisa ser confortável para a gente poder viver de uma forma um pouco mais harmônica. O sapato precisa me levar aonde eu preciso ir. E assim são os traços de caráter. Eu preciso enxergar aonde está me machucando. Tá no meu emocional? Tá na minha razão? Onde está? Tá lá no começo? Tá? Onde está tudo isso? Por que me atravanca e eu não ando para frente? A partir do momento que eu descubro como eu funciono, aí eu posso até e vejo as minhas dores, que é muito importante a gente não achar só os resultados, mas a gente descobrir a dor. E quando eu descubro a minha dor, o que está me atravancando, ó, engasguei até. É importante eu buscar ajuda. E adianta alguém falar que você precisa de ajuda e você vai? Não, se você for, você não vai cuidar. Porque quando eu preciso de ajuda, eu tenho que querer. Eu tenho que ir atrás. Eu tenho que falar, não, eu quero isso. Porque eu não posso ir porque o outro pediu, porque o outro enxergou, ou porque, você precisa disso e disso. Você tá achando, pra mim tá tudo bem. Então, a importância da gente observar a gente, às vezes os traços de caráter mostram muita coisa pra gente. Mas eu vou aprofundar muito mais isso no método Cruz.